Fique por dentro. Entrevista. E o tema do nosso programa de hoje, rotina de estudos. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o psicólogo Cláudio Oliveira. Ele também é psicanalista e orientador educacional do Colégio Humboldt, aqui na capital paulista. Muito bom dia, seja bem-vindo, Cláudio, ao Fique por Dentro e à Transmundial. Bom dia, Fábio. Bom dia, eu queria que você falasse para a gente, viu, Cláudio, se o Brasil está realmente preparado aí para o estudo remoto. Olha, Fábio, a gente quando fala em Brasil, né, tem que pensar sempre o quanto o nosso país tem uma diversidade, né, econômica, cultural, enfim. Eu acho que a gente tem, né, escolas mais preparadas no momento, escolas, infelizmente, que não têm, né, a mesma disponibilidade. Então, eu acho que é uma situação muito variada mesmo, né? Por outro lado, até mesmo na nossa cidade, no nosso estado, existem escolas aí mais conservadoras que, né, não trabalhavam com, né, uma forma já que facilitaria esse momento de educação à distância. Outras escolas já estavam inovando nesse sentido. Então, eu acho que é um panorama muito amplo. É verdade, a gente tem acompanhado muito o noticiário em relação a essa questão. Uma coisa que me chamou a atenção, Cláudio, que no estado do Amazonas, justamente por conta da realidade de comunidades ribeirinhas distantes, lá, por exemplo, o ensino à distância, videoaulas pela TV são muito comuns. Então, agora a gente tem essa questão, esse desafio com essa pandemia toda do ensino à distância, seja por internet ou pela TV. Como que você vê aí os desafios que os nossos alunos terão pela frente para estudar sozinhos? Assim, quando eu digo sozinhos, de uma maneira diferente do que é a tradicional na escola, presencial com o professor. Bom, eu vejo, né, de que um maior desafio é trabalhar com a autonomia, né, quer dizer, trabalhar com a forma autônoma de gerenciamento, né. Esse acho que é um desafio. Acho que o interesse também, né, a motivação são pontos aí que devem ser considerados, né. E eu acho que isso, né, tem muito a ver com a infraestrutura, até familiar, né, para fazer essa modalidade de estudo. Se você, por exemplo, tem uma família onde há um único equipamento, né, e tem um grupo grande agora de pessoas, né, que necessitam desse equipamento, isso vai ser um problema adicional. Uma família que já tiver, né, cada um aí o seu equipamento, aí você talvez tenha uma infraestrutura mais facilitadora. Mas se a gente pensar do ponto de vista do indivíduo, eu acho que a questão da motivação, do interesse, da disciplina, né, são condições aí importantes. Você falou uma coisa que eu acredito que entra na rotina, né? Que é sobre isso que eu queria que você comentasse. A principal diferença na rotina de estudos aí de crianças, jovens e adultos. Eu vejo, né, que são situações muito específicas, né? Quer dizer, quando você pensa no ensino à distância para uma criança, ele tem uma configuração e são coisas, né, a serem pensadas de uma forma muito particular, né? Quando você pensa numa educação à distância para adultos, né, é uma outra situação também muito específica. Muitos adultos já faziam cursos, né, com educação à distância. Eu acho que é uma realidade talvez mais próxima do universo adulto. Eu imagino que sempre o que se tem que considerar inicialmente, qual é a proposta, né, qual é o objetivo que se pretende alcançar, né, naquele momento, naquele período, e aí pensar nas estratégias, né, diferenciadas para, por exemplo, cada faixa etária. Por exemplo, um adulto tem muito mais condições de fazer um trabalho que envolve muita leitura, envolve, né, um período mais longo, onde ele não precisa interromper. Já uma criança, ela vai precisar de estratégias mais diferenciadas para contemplar aí o ensino dela, né, no ambiente doméstico. E realmente essas estratégias, elas são fundamentais. Eu falo por causa própria, viu, Cláudio? Porque eu tenho em casa 2 meninos
O meu mais velho tem 10 anos e o caçulinha vai fazer 5. Então, com o mais velho, eu acabei, assim, tomando a frente, fazendo algumas revisões para ele estudar, não ficar parado, porque aqui no ABC, eu moro em Santo André, eles acabaram antecipando as férias, as crianças ficaram afastadas, e aí peguei livros antigos para ele fazer exercícios. Mas com o pequeno, eu fico muito em dúvida. Então, assim, esse auxílio da escola nesse momento é fundamental, porque a gente não sabe o que precisa trabalhar, as habilidades, né, que tem que Uhum. desenvolver para a criança pequena. Nesse caso da rotina de estudo para as crianças, nessa faixa etária aí do ensino infantil ao fundamental, como que a gente pode montar uma rotina? Como preparar essa rotina de estudo? Como que funciona? Eu acho que é importante, né? Eu gostaria até de fazer uma outra colocação. Se você pensar, por exemplo, até no próprio universo, né? Adulto, adolescente, a gente tem singularidades, né? Cada adolescente é um adolescente, cada adulto é um adulto, e você percebe que algumas pessoas se organizam mais rapidamente do que outras, né? Então, tem adolescentes que criaram um esquema de trabalho, uma rotina de trabalho e estão produzindo. Outros adolescentes se perderam muito, né? E precisam aí de um tempo, né? Para até fazer essa primeira organização para começar o seu trabalho, né? Com relação às crianças, como você me perguntou, eu acho muito importante que se crie, né, alguma coisa parecida com as condições anteriores, as condições naturais fora do período de pandemia, né? Então é interessante porque eu fiquei sabendo no colégio onde eu trabalho de uma criança que colocou um uniforme. Ela participou de uma interação com o colégio e ela estava vestida com uniforme, né? Então, por exemplo, a criança ela tem que perceber que aquele momento, né, que ela está em casa é um momento equivalente ao momento escolar de aprendizagem. E aí, por exemplo, ela tem uma pausa, ela tem ali uma programação, a família pode organizar com ela, né, qual vai ser aquela rotina dela para que ela comece a trabalhar e as atividades que ela tem que fazer. E aí eu acho que isso vai dando uma organização também, né, para até a criança perceber, bom, agora é o momento correspondente ao momento que eu estaria na escola. Então, eu vou agora dar conta ou tentar fazer todas as atividades escolares. Não, e eu também estava pensando, né, em cima da tua pergunta, que talvez esse momento ajude os pais a verificar um pouco a maneira como o filho trabalha, né, em questões escolares, enfim, para o pai ver se é uma criança que procrastina muito, para ver se é uma criança que foca mais, se é uma criança que geralmente tende, né, a ser mais dispersa. Então, eu acho que pode dar uma observação até para o pai poder também conversar com o professor, né, como é que ele vê o filho frente às demandas escolares. É verdade. E sobre as crianças, a gente percebe que algumas escolas estão fazendo vários tipos de gravações também, né? Professores mandando vídeo para o aluno, atividades e tudo mais. E tem outras escolas que não, né? Que já não estão fazendo nenhum tipo de atividade, não estão de férias também. E aí, nesse caso, qual é o papel dos pais para esses filhos que estão sem atividades da escola? É realmente incentivar os próprios pais criarem as atividades? Quais são as dicas? Olha, Fábio, eu acho que, bom, primeiramente, eu imagino que tem que estar muito claro para as famílias, né, como que a escola vai proceder nesse momento, né? Então, escolas eventualmente podem antecipar férias, escolas podem fazer programas de ensino à distância, mas eu acho que tem que estar muito claro para a família qual é a posição da escola nesse momento, né? E aí eu acho que cabe muito um diálogo, né? Eu acho que a situação, né, ela exigiu que rapidamente as escolas fossem, né, se adaptando, criando rotinas, criando estratégias, e eu acho que a família pode ter um papel importante de colaboração, né, oferecendo aí um retorno do trabalho que está sendo feito em casa e um alinhamento conjunto, né? Eu acho que a educação à distância, nesse momento, ela vai exigir planejamento, revisão do planejamento, pensar alternativas, pensar novas estratégias,
Porque, eventualmente, o que está funcionando na primeira quinzena pode ser que não funcione tão bem na segunda, pode ser que a gente tenha que tirar, né, um novo recurso, disponibilizar uma nova estratégia. Eu acho que é um processo muito dinâmico esse momento da educação, né? Exige esse dinamismo. Ô, Cláudio, e pela sua experiência, a percepção que você está tendo desse processo todo, o que a gente pode aprender nesse processo de ensino à distância durante essa pandemia, na sua avaliação? Olha, eu acho que a gente pode aprender para além, né, desse universo da escola, né? Eu acho que a gente pode aprender como sociedade, acho que a gente pode aprender como país, né? Eu acho que a primeiro aprendizado, né, é poder perceber que as certezas, elas nem sempre são certezas, né? O que a gente tem como certeza, o que a gente tem aí no universo próximo, às vezes isso pode mudar, né? A gente, por exemplo, tinha uma situação, uma rotina, essa rotina foi completamente alterada contra a nossa vontade, quer dizer, está muito além da nossa vontade, e a necessidade que a gente tem de adaptação, a necessidade que nós temos de tolerância, né? E, e, a, e a possibilidade que a gente tem de sobreviver às diversas situações que estão acontecendo na vida, né? E de procurar lidar internamente e com os recursos externos. E sobre, a gente sabe que tem um público também de crianças, né, de alunos no geral, que não tem acesso à internet em casa. E aí, nesse caso, quais são as dicas para os pais? Como que eles podem ajudar os seus filhos nesse processo de estudos? Eu acho que é uma questão, né, bem difícil, porque a internet, computador, enfim, ou algum recurso semelhante, é fundamental para o ensino à distância, né? O que eu vejo, por exemplo, algumas famílias optaram em ir para locais, né, onde não tem uma internet, mesmo famílias que têm aqui em São Paulo uma boa internet, optaram em ir para um sítio, para uma casa de praia, onde, né, no caso, não tem uma boa internet. Eu acho que a primeira providência, né, é tentar um acesso que permite o uso, né, do computador para os trabalhos, para as atividades, né? Acho que se a família tem um equipamento apenas, tem que se criar uma escala, tem que se negociar um rodízio, né? Parece que hoje o computador, um tablet, enfim, o smartphone é o caderno, a caneta e o lápis, né? Que são objetos, né, de uso escolar. É verdade, realmente a tecnologia nesse processo ela é fundamental, então, né? Em relação aos adultos, né? A gente falou no comecinho da entrevista, você falou que há uma diferença, os adultos já estão mais acostumados com essa questão do ensino à distância, porque muitos cursos até são mistos, né? Você tem aulas presenciais e algumas aulas à distância, outros são apenas à distância, mas para nós, adultos, tem sido um desafio muito grande, até mesmo manter a rotina de estudos nesse processo que a gente está passando da quarentena, porque muita gente está trabalhando em casa, home office, filhos, e ainda tem que ter a rotina de estudos. Que desafio, né, Cláudio? Conta para a gente assim, o que você poderia sugerir de dicas aí para os adultos que querem aproveitar esse momento para se capacitar, para estudar, mas que têm, sem dúvida, esses desafios por conta dessa quarentena também. Como que é uma rotina nesse caso? Olha, eu penso, né, que nesse momento, para todos, né, aí, respondendo a sua pergunta, é importante criar aí a rotina e tentar organizar o tempo, né? O que eu acredito? Por exemplo, se o adulto faz aí um curso, né, no qual ele tem aí, vai 4 horas diárias de carga horária, é importante ele tentar cumprir esse horário, né? Até porque quem planejou o material, quem, né, estabeleceu aí o cronograma, pensou nesse intervalo de tempo, né? Então ele tentar cumprir aquele horário que ele já havia reservado para o trabalho aí né, escolar, enfim, acadêmico. E claro, e também eu gosto muito de fazer analogia com a atividade física, né? As pessoas que sempre fizeram atividade física, elas sempre tinham uma rotina em termos de dias da semana, de tempo, né, usado para fazer essa atividade. Então é interessante tentar manter mesmo, né, como a própria motivação para fazer um esporte, né? Quem pratica um esporte tem que ter uma motivação, tem que ter uma disciplina,
sabe que naquele momento ele vai se dedicar a isso. Acho que o mesmo critério a gente pode pensar para a educação, né? Ter realmente aquele tempo, aquela organização, naquele momento não tentar se ocupar com outras coisas, porque muitas vezes hoje as pessoas têm que trabalhar, cuidar de casa, organizar toda a rotina doméstica, né? Muitas famílias estão sem os seus colaboradores, que ajudam muito, né? Então, é mais, vamos pensar assim, uma atividade, mas tentar manter aquele espaço que está reservado para o trabalho acadêmico, preservá-lo. Cláudio, eu lembrei agora de alguns vídeos que eu estava assistindo de pessoas que estão tentando, né, fazer o home office em casa e as crianças correndo, gritando, derruba as coisas, aquele barulho todo, aquela coisa toda, os cachorros, os maridos que ligam o liquidificador, né, Michele? Tá uma situação assim, uma loucura. E falando agora dos professores, que a gente sabe que para eles também a mudança está sendo muito grande, né? Porque a maioria estava acostumado todos os dias ir para a escola, já tinha um material que geralmente já levava impresso, essa situação toda, e tudo agora mudou, tudo agora virou EAD. E aí eu entro nisso, né? Essa questão que as pessoas geralmente moram em apartamentos pequenos, com crianças, com cachorro, com vizinho que faz barulho, com um terminal de ônibus, que os ônibus ficam fazendo barulho o dia inteiro. Então, enfim, são diversas as situações que realmente nós não estamos, né, acostumados para isso. E para a gente evitar esses problemas, né, digamos assim, aqui no meu condomínio, inclusive, até postaram no grupo lá para o pessoal tomar mais cuidado, que tem muita gente gravando vídeo, trabalhando em casa, sei o quê, para tentar fazer menos barulho. Mas é uma situação que é difícil, né, Cláudio? Então, quais são as dicas aí no caso do professor que está tentando se adaptar também? Realmente, você tem razão. Eu acho que a casa, né, em poucos dias virou o espaço de trabalho, né? Muitas pessoas não tinham realmente, né, um espaço razoável, né? Enfim, tocar sua rotina profissional. Eu acho que o trabalho dos professores aumentou muito, porque coisas que elas poderiam ser resolvidas, né, numa conversa rapidinha, num encontro, por exemplo, na sala dos professores, no corredor da escola, elas não podem. Elas hoje precisam, né, que o professor mande um e-mail, que o professor entre em contato, faça uma ligação, mande uma mensagem de WhatsApp. Então, realmente a comunicação, ela muda. Eu acho que o que é importante hoje, né, é um alinhamento do trabalho, né? Eu acho que a gente precisa estar em reuniões de planejamento, de avaliação, reuniões de discussão. É muito importante a troca, né, onde um professor vai dizer para o seu colega, olha, isso eu tentei, deu certo, isso funcionou mais ou menos, isso não deu certo, para que aí o trabalho vá se organizando de uma forma mais otimizada. É uma construção, porque quando se fala em educação à distância, dá a impressão também de alguma coisa que está pronto, né, e que só é replicado. Eu não vejo assim, né? Eu vejo que isso é um processo de renovação e de adequação constante, né? Sem dúvida. O colégio onde você trabalha, Cláudio, como que se preparou para esse momento? Como tem sido o auxílio para os alunos nesse período de quarentena? Eu acho que o Humboldt já tinha um projeto em curso, né? Não era um projeto de educação à distância, mas era o uso de algumas plataformas. O colégio já estava, enfim, uma proposta de metodologia ativa no processo de aprendizagem. Por exemplo, né, os alunos de determinadas séries já têm um equipamento próprio, né? Então, os alunos já têm, inclusive, esse equipamento é usado em aula, esse equipamento muitas vezes é a via de produção e de entrega de algumas tarefas. Eu acho que, nesse sentido, a escola tinha já, vamos dizer, meio caminho andado, né? Então, de alguma forma, o nosso trabalho ele é novo, por um lado, né, nessa modalidade da educação à distância, mas o recurso de uso já tinha uma experiência aí na instituição. Cláudio, muito obrigada pela sua entrevista. A gente abre espaço agora para você divulgar os seus contatos
os nossos ouvintes que quiserem saber mais sobre esse tema, né, rotina de estudos, ou mesmo do seu trabalho, fica o espaço agora para você divulgar os seus canais. Bom, eu acho que é muito importante também, nesse momento, a gente recorrer aos profissionais, né, que podem nos auxiliar, né, um psicólogo, um médico, enfim, um fisioterapeuta, né, um educador físico. Bom, eu sou psicólogo, psicanalista, eu trabalho no Colégio Humboldt, posso oferecer o meu e-mail, né, caso alguém queira, enfim, alguma informação adicional. Ele é o oliverf@uol.com.br, oliverf@uol.com.br. Tá certo, a entrevista de hoje então foi com ele, psicólogo Cláudio Oliveira, ele também é psicanalista e orientador educacional no Colégio Humboldt, aqui na capital paulista. Muito obrigado, Cláudio, pela sua participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Fábio, Michele.